Todo atleta tem uma história antes da linha de chegada. Bem-vindo ao Linha de Chegada podcast produzido pelo Instituto Olimpo. Meu nome é Danilo, sócio, proprietário e atleta amador aqui do Instituto Olimpo. Estou aqui com os meus sócios e amigos. Quem é você que está olhando para mim aqui agora? Eu sou Taline, sou sócia proprietária da Olimpo, médica do esporte, corredora e nadadora. Muito bom. Oi, pessoal. Eu me chamo Eduardo, eu também sou fisioterapeuta, sou um dos sócios aqui do Instituto Olimpo. Gosto muito de esporte, já percorri vários deles, hoje em dia muito voltado para a corrida e para o endurance no geral. E muito prazer estar com todo mundo e vamos dar mais um pontapé em mais um projeto aqui com vocês. E é isso, acho que a ideia do podcast é juntar histórias reais, especialistas, a gente debater artigos científicos. Eu acho que tudo que o atleta, tanto amador quanto o atleta profissional, os profissionais precisam e gostam mesmo, que é o que a gente vivencia todo dia aqui no Instituto, né? Então a gente vivencia o esporte, a gente coloca a ciência em prática. Então a ideia do podcast nada mais é do que a gente trazer aqui convidados, né? Nossos pacientes, nossos amigos, nossos grandes profissionais que temos aqui dentro. Então, esse é o nosso primeiro episódio, nosso episódio piloto de apresentação. Eu queria até complementar um pouco o que o Danilo falou, que quando a gente estava discutindo projetos da Olimpo em relação ao futuro, e muito do que a gente acabou entrando num senso comum é que a gente vivencia muitas histórias e talvez é por isso que a gente é tão apaixonado em trabalhar com esporte. Não porque a gente é o protagonista disso, muito pelo contrário, a gente está muito nos bastidores das pessoas que realmente são, que são justamente para quem nós estamos fazendo isso, que são vocês ouvintes, que são os pacientes, que são as pessoas que têm histórias muito grandes, histórias de uma prova que uma pessoa que muitas vezes não corria, começou a correr e fez uma prova independente da distância, e o quanto isso ele trouxe muito significado, independente do nível de performance, né? Então, o que a gente quer tentar trazer aqui é justamente debater questões científicas, desmistificar questões onde a gente vivencia durante um atendimento, seja num consultório, seja numa maca, seja aqui na área de exercício, para que fique cada vez mais acessível conceitos para que a gente consiga lidar, que é o que a gente gosta de promover aqui dentro, que é prevenção, performance e reabilitação. Então, sempre visando a saúde em primeiro lugar. E a gente gostaria de passar um pouquinho essa energia para vocês do que vai ser o podcast. Então, queria um pouco que a Taline falou um pouco da história dela aí, que ela já nadou, que ela faz CrossFit também. Como que o esporte representa para você? O que o esporte é na sua vida, Taline? Como que você começou a praticar esporte? O esporte é tudo, desde que eu nasci, o esporte está inserido, assim, na minha vida. Meu pai era atleta amador e, na verdade, meu pai era atleta profissional, Caramba, do quê? Essa eu não de sabia. basquete e salto em distância. Pô, caramba. É. Você sabia dessa? Não. E aí, desde cedo, ele inseriu a atividade física na minha vida, assim. E eu lembro, desde pequena, ele era bem rígido a respeito de disciplina, e ele passou um pouco desse amor e rigidez e disciplina no esporte para mim. Então, desde pequena eu me vejo lembro que eu tô fazendo esporte. Eu já joguei vôlei, basquete, hand, e aí depois com o meu crescimento, que eu acabei escolhendo a natação e mais recentemente a corrida. E eu gosto muito do esporte porque ele representa muito de forma fidedigna o que é viver, né, a gente aprender a lidar com as derrotas, ter a resiliência, então o esporte é o resumo da vida, eu acho isso fantástico. Foi muito bom. Eduardo? Eu sou o Eduardo, Oh, sempre gostei de fazer bom. atividade física. Talvez muito do que eu me inspirei para fazer o que eu faço hoje é porque eu via muito isso pela TV, os atletas profissionais, e eu queria estar, de certa forma, inserida nesse contexto. E a forma com que eu mais achei palpável naquele momento da minha vida foi de praticar a fisioterapia, e é o que eu
proporciono aqui hoje e quero seguir com isso em várias esferas, não só de atendimento, mas também em cenários de que a gente pode tentar extrapolar como esse projeto aqui de hoje, como a gente consegue trazer conceitos para o pessoal do cenário principalmente de prevenção e promoção de saúde, que é muito do que a gente faz na Olimpo, né? Se a gente for parar para pensar. Muito talvez do que a Olimpo surgiu foi pensando muito não em doença, mas em como a gente trabalhar a saúde das pessoas, né? Sim. E é legal isso que a gente pensou, né? Poxa, faz tempo que a gente pensa em fazer um podcast, né? Né? Porque a gente tem muito essa conexão com o esporte, mas a gente pensava em vários projetos, várias ideias mirabolantes e a gente resolveu, poxa, por que a gente não faz o simples, né? Vamos fazer o nosso dia a dia. É isso. Então, a gente quer passar isso, né, para quem for ouvir, que é justamente a nossa comunidade mesmo aqui, e simplificar as coisas também para quem está começando, ou para quem acha que é muito difícil praticar esporte, ou para quem está em dúvida mesmo sobre algumas questões, né? Pensando em saúde mesmo. Então, a ideia do podcast é a gente simplificar um pouco a inserção e a continuidade no esporte, mesmo se a pessoa quiser performance também. A gente sabe que hoje as mídias, né? A gente tem milhões de informações, né? E nem sempre são tão boas assim, então a gente quer direcionar aqui bons profissionais, boas vivências e fazer algo realmente real mesmo, que é o que a gente consegue realmente aplicar na prática aqui. E falando um pouco também o esporte para mim, né, é engraçado até porque eu sempre gostei muito de acompanhar esporte, desde criança, assim, ver filmes, brincar de esporte, né, as brincadeiras e tudo mais, sempre rolando alguma atividade física, mas sempre me achei muito ruim praticando os esportes, então isso me frustrava. Então eu ia jogar bola, eu me achava ruim, eu ia, sei lá, jogar basquete, me achava ruim, e isso me desmotivou por muitos anos a praticar esporte. Então eu fiquei uma boa parte da minha vida sedentário, porque eu falava, não sou bom nisso, amava, tipo, a ideia do esporte e admirava muito os atletas e as pessoas que praticavam, só que eu me achava ruim, me achava que eu não era capaz de fazer, e até que eu achei a corrida, onde eu continuei sendo ruim, Uhum. mas dependia muito mais de mim mesmo para evoluir do que alguma habilidade específica, algum talento, igual outros esportes, às vezes é mais fácil, né, você se inserir com algum talento. E aí eu percebi que a corrida bastava só realmente continuar correndo e continuar treinando e fazer as coisas certas, usar a saúde, aplicar as coisas que eu aprendi na faculdade como fisioterapeuta, ouvir os nutricionistas, os médicos e os treinadores. E aí realmente você consegue evoluir. E hoje putz, eu sou apaixonado por corridas, esportes, corridas em trilhas, outdoors, e muito pela minha persistência. Então eu acho que passar isso também para o público é muito importante, assim, que você não precisa ter nenhum talento para se inserir num esporte, numa atividade física, né? Basta só você realmente ser bem orientado, acho que é um bom começo, né? E essa é uma ideia nossa aqui, orientar as pessoas, que o esporte realmente muda a vida e assim como mudou a vida do Eduardo, da Taline, mudou muito a minha vida, com certeza mudou demais. E a ideia do podcast também é essa, também a gente se conectar com o esporte de uma maneira diferente, que não seja só a performance, mas também vai ter muita performance aqui dentro também, que a gente também gosta de um pouquinho disso aí. Bom, então já falamos que esse é um projeto do Instituto Olimpo, mas o que é o Instituto Olimpo? Quem vai começar com essa... A Taline já apontou para o Eduardo. Eduardo, o que é o Instituto Olimpo aí, para quem não conhece ainda? Bom, a Olimpo ela surgiu no papel mesmo em 2019, né? A gente começou as nossas operações em 2020 e é legal sempre relembrar isso para ver de onde a gente saiu para onde a gente está hoje, né? Porque a gente começou em um espaço de 60 metros quadrados, onde tínhamos 2 consultórios e 2 macas e um sonho, literalmente, Isso. né? É meio clichê falar isso, mas era exatamente isso que a gente tinha. Só que a gente hoje se define muito mais do que simplesmente uma estrutura e um espaço físico que leva saúde através de profissionais, porque é muito mais do que a gente está aqui dentro que atende, né? Se a gente for ver, a Olimpo, ela é um conjunto de fatores, desde as pessoas que estão aqui dentro atendendo, seja no consultório, seja numa maca, seja as pessoas que recebem os nossos pacientes, sejam os nossos parceiros, sejam as nossas famílias que também vivenciam isso muito com a gente. Então, como a gente fala, né, que a corrida é o esporte individual mais coletivo que existe, né? Talvez a Olimpo seja isso também, porque
ok, cada um tem, todo mundo cria sonhos, todo mundo tem planos, né? Mas hoje a Olimpo que a gente vivencia não é uma coisa isolada do ponto de vista das pessoas que estão aqui. Ela ultrapassa só ultrapassa muito a parte estrutural do que é a Olimpo. Então, hoje quando a gente fala, pelo menos de tudo que a gente conversa, de que a gente discute semanalmente, a gente está sempre pensando em como a gente vai promover mais saúde, vai prevenir mais lesões, como a gente vai melhorar a performance, não do ponto de vista individual de alto rendimento, mas como a gente vai conseguir fazer isso para todo mundo. Então, é uma forma, a gente quer que a Olimpo seja uma forma das pessoas alcançarem os seus objetivos de uma forma saudável, sabe? Então, é muito do que a gente vivencia, né? Sim. E eu acho que um dos nossos diferenciais é a humanização. Aqui dentro, as pessoas elas são tratadas como seres humanos, e de forma integral, um olhar 360 graus, e isso faz toda a diferença no acolhimento, no atendimento e ajudando a pessoa a chegar no objetivo dela de mãos dadas. Eu acho que esse é um grande diferencial aqui dentro. E lembrando que a Olimpo, ela não é só para esportistas ou atletas profissionais, né? E muita gente acha isso, que a medicina esportiva é só para atletas, a fisioterapia esportiva, e na verdade não. A Olimpo é para todo amante, né, de saúde, de atividade física, e na verdade a gente usa os métodos de inserção na atividade física como promoção de saúde, como prevenção de saúde. Então, mesmo aquela pessoa que não pratica nenhuma atividade física, a gente está aqui para ajudar essa pessoa a buscar saúde, e sim, a atividade física vai ser um dos métodos que a gente vai ofertar para essa pessoa. Mas é sempre lembrando isso, que saúde é para todo mundo e deve ser, e a atividade física, eu sempre gosto de brincar com isso, que é o melhor remédio para tanto saúde física quanto mental, assim. Então a gente vai usar a atividade física, o esporte, sim, aqui dentro da Olimpo, mas não só para pensar em performance, e sim como inserção. Então as pessoas, elas podem contar com a gente como apoio para viver bem mesmo. Então, se as pessoas querem viver bem, busquem apoios de bons profissionais, e a Olimpo é essa ideia, esse exemplo de bons profissionais que buscam ajudar as pessoas a buscarem os seus sonhos, né? Seja ele, se é uma meta esportiva, uma prova, correr um 5K, ou simplesmente não ter dor, pode ser também o sonho da pessoa. Então, a gente está aqui para ajudar, e o podcast também de facilitar essa informação, porque a gente também sabe que muitas pessoas não têm condição ou não conseguem chegar até a Olimpo. Então, uma ideia também do podcast é, poxa, como que a gente pode levar a Olimpo para mais pessoas de uma forma simples, né? E aí veio também a ideia do podcast de tipo, poxa, você no seu carro, indo para o seu trabalho, você pode colocar um episódio da Olimpo e ouvir sobre nutrição para você fazer uma prova, e aí você vai ter pelo menos uma pequena orientação ali. É lógico que não um acompanhamento profissional adequado, mas uma pequena orientação que já vai tirar você daquela informação básica de internet ou de nenhuma informação que você poderia até ter algum problema. Então, na verdade, é tudo isso. A gente uniu toda a ideia da Olimpo, né? Que é realmente ajudar as pessoas que precisam, promover saúde, inserir ao esporte, e a gente juntou a ideia do podcast agora, que é facilitar tudo isso que a gente faz aqui no espaço físico, para, quem sabe, milhões de pessoas aí ouvirem a gente aí e estar junto com a gente nessa jornada também. Então, acho que é isso, pessoal. A gente acaba usando muito o exemplo de uma muleta do bem aí, como a Olimpo sendo um suporte para você que quer começar, não sabe muito bem por onde, já pratica há muito tempo, em determinados níveis, e a gente está aqui justamente para dar esse apoio e fazer você alcançar os seus objetivos da melhor maneira possível. E conta pra gente aí o que vocês querem ouvir, sobre o que vocês querem ouvir, que a gente vai atrás. Mesmo se a gente não souber, a gente vai trazer gente que sabe. E contem com a gente aí para cada vez mais levar conteúdo relevante para vocês. Para a gente fechar, então, o primeiro episódio aqui, vou dar um pouquinho de spoiler dos próximos episódios. A gente vai falar sobre VO2. Então, o que que é VO2, né? Todo mundo fala sobre limiares, não sei o que que é VO2. A gente vai falar sobre nutrição esportiva de pré-prova, o que realmente a gente precisa usar, o que é excesso, o que não deve usar. A gente vai falar sobre métodos de treinamento, quais são os melhores métodos de treinamento. Enfim, já dei 3 spoilers aí de 3 episódios, mas vamos encerrar
Taline, o que que é pra galera fazer? É isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo, compartilha e curte. E nos segue no Instagram. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Spotify, É isso. segue a gente no YouTube. É isso.